Então, meninas do segundo ano A, B e C, né? Nós vamos estudar agora mudanças de fase. Como que é? Vocês já viram isso lá no nono ano, também em Química, né? Nós temos 3 estados que a gente estuda. Na verdade, existem 5 estados da matéria, tá? Mas nós estudamos 3 no ensino médio, tá? Sólido, líquido e gasoso. O que é a mudança de fase? Quando ele passa do estado sólido para o estado líquido, ou do estado líquido para o estado gasoso, ou do estado gasoso para o líquido, do líquido para o estado sólido. Ou passa diretamente do gasoso para o sólido, ou do sólido para o gasoso. Nós temos os nomes específicos, né? Quando está passando do estado sólido para o estado líquido, é a fusão, né? Na mudança de fase, não existe variação de temperatura. Olha, na mudança de fase, nós já falamos isso, não existe variação de temperatura. Nós também já falamos isso, já trabalhamos com alguns exercícios. Quando não existe mudança de temperatura, nós falamos que nós temos o que? Calor latente, né? Nós já falamos isso aqui, calor latente, tá? O calor latente, ele é calculado através do que? A massa vezes o calor latente. Esse calor latente específico pode ser de fusão, de evaporação ou de vaporização, né? De liquefação. Tá. A passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamado de evaporação ou vaporização. E a passagem do estado gasoso para o estado líquido, liquefação ou condensação, do líquido para o sólido, solidificação. Para cada fase aqui, mudança de fase, existe um calor específico, que nós já falamos sobre isso também. Pessoal, o interessante é que na vaporização existem 3 formas de vaporização, tá? Existem 3 formas de vaporização. Uma delas é a evaporação. A evaporação. A evaporação acontece de que forma? Se você pegar uma bacia com água, colocar no seu quintal, deixar lá, essa água com o tempo ela vai evaporando. E evaporando no seu limiar, né? Sempre o que está na superfície, vai incidindo o sol, calor, energia, né? Sobre o limite da água e ela vai evaporando, a gente não percebe. A outra forma de vaporização é a ebulição. Agora, aqui é uma vaporização brusca, né? Brusca. Tá? Quando a gente coloca a água para ferver, ela chega a 100 graus Celsius, ela começa a ficar agitada, né? E as partículas, na verdade, elas ficam agitadas porque já está evaporando. E outra forma de vaporização é a calefação. Olha, o que é a calefação? A calefação é uma vaporização violenta. Se você pegar, molhar a mão e tiver a trempe do fogão lá, né, a boca do fogão, que já usou para aquecer alguma coisa, mas você soltar gotículas de água, pingar assim com a sua mão molhada, gotículas de água nessa trempe, o que vai acontecer? Essas gotículas de água ficam saltitando e evapora rapidamente. É chamado de calefação. Pessoal, aqui também tem as curvas de aquecimento e resfriamento, né?
Professor, o senhor colocou aqui retas e está falando de curvas. Bom, gente, é o seguinte, né? Existe uma brincadeira que eu gosto muito de dizer o seguinte, ó, aqui eu tenho um ponto, né? Aqui eu tenho um ponto menor, um pontinho ainda. Se eu pegar a ponta seca de um compasso ou de uma lapiseira, vier aqui eu faço um ponto menor ainda. O que é ponto? Ponto não tem tamanho, não tem dimensão, não tem espessura. Pessoal, ó, e o que é isso? Isso é uma reta, tá? Eu posso dizer que isso é uma curva, tá? E isso aqui, ô professor, isso aí é uma curva. Não, isso aqui é uma reta. Tá, olha só, professor, você não está ficando maluco não? Olha, vamos pensar. O que é uma reta? Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Beleza. Então, aqui tem infinitos pontos. Se eu dividir essa reta no meio, eu vou ficar com a metade de uma reta, que tem o quê? Infinitos pontos. Tá? Se eu dividir no meio de novo, eu vou ficar com a metade da metade de uma reta que tem infinitos pontos. Se eu dividir de novo no meio, eu vou ficar com a metade da metade da metade da metade de uma reta que tem infinitos pontos. E aqui, a metade da metade de uma reta que tem infinitos pontos. Opa! Fiquei com a metade da metade da metade da metade de uma reta que tem infinitos pontos. Mas isso não é um ponto? Não é a mesma coisa? É. Então, e se eu tiver assim, ó, opa, se eu for diminuindo, né, ou dividindo na metade a curva que nós tínhamos, aí o que a gente vai ter? A mesma coisa. Então, isso aqui é uma curva, ou é uma reta? Toda reta é uma curva, toda curva é uma reta? Tá, então a gente pode dizer que isso daqui é uma curva. Tá legal. É uma brincadeira legal da gente também pensar na teoria do infinito, né? Olha, pessoal, nessa curva ou nesse gráfico, né, nós temos o seguinte, aqui a gente tem aqui nós temos a substância no estado sólido. No estado sólido. Por que no estado sólido? Porque vamos pensar que aqui temperatura zero, aqui uma temperatura qualquer, né? Vamos chamar isso aqui de θ1, né? Então, existe, vamos colocar aqui, vai, θ1 aqui embaixo e aqui θ2. Houve variação de temperatura. Toda vez que existir variação de temperatura, o calor é quantidade de calor sensível, né? Então, aqui eu tenho quantidade de calor sensível. Aqui a temperatura mantém-se constante, então está havendo a fusão. Toda vez que existe temperatura constante, mudança de fase, nós temos calor latente. Aqui, vamos imaginar que essa substância, né, esteja no estado líquido, ou seja, a gente pode dizer, então é calor sensível. Por quê? Porque houve variação de temperatura. A temperatura sai do estado 2 e vai para a temperatura 3. Aqui nós temos a vaporização, está se tornando vapor, né? Mantém a temperatura constante, então é calor latente. E aqui nós temos o que? Está havendo a vaporização, vamos falar que aqui está acontecendo a fase da vaporização e aqui está no estado gasoso. Tá. Mudança de temperatura, temperatura 4, né? Então nós temos o que? Calor sensível, tá? Então nós temos nessa curva de aquecimento, né? Essas variações de temperatura, mudança de estado e a quantidade de calor. O inverso é verdadeiro. Se eu começar no estado gasoso, eu venho para o estado de vapor, estado líquido, fusão, sólido. Beleza, gente? Nós vamos fazer exercícios usando esses conceitos, mas na nossa próxima aula. Joia?